De volta e é hora de Uniesportes. E hoje os comentários do TV O Jornal Segunda Edição é de Josiano Garofolo, já que o Edivandro está lá no Bem Bom curtindo as férias. Vamos então lá, Josiano, uma ótima noite para você. Conta aí o que temos de novidade no esporte. Olá, Luiz Roberto, boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha o TV O Jornal Segunda Edição. Vamos começar aqui o comentário esportivo falando da Votuporanguense. Aliás, que clima de euforia que está na cidade com esse time da Votuporanguense, não só pelo 5-2 contra o Rio Preto no Clássico, mas também pela atuação, pela garra, pelo comprometimento que esse time está demonstrando em campo. E, aliás, também agradecer a grande audiência que a TV Unifev teve na noite de ontem, né, com a transmissão do jogo, narração do Edivandro Ferreira, meus comentários. Hoje nas redes sociais aí o pessoal comentando bastante, mas vamos então passar as notícias da Votuporanguense. Votuporanguense que já viajou para São José dos Campos, onde amanhã, 8 horas da noite, pega os donos da casa. Aliás, um dos times, né, dessa cidade que participam da Série A3. São José dos Campos tem 2 times que estão nesse campeonato da Série A3. Esse adversário do CAV está numa posição ali um pouquinho intermediária, mas a Votuporanguense vai como... O legal do time da Votuporanguense é que joga do mesmo jeito, dentro de casa e fora de casa. Vai para a vitória, vai buscar a vitória com a mesma escalação, aliás, com reforço até no elenco. A Votuporanguense não tem nenhum jogador suspenso, ninguém levou cartão vermelho, ninguém levou terceiro cartão amarelo, mas por outro lado tem a volta do volante Paulo Vitor. Ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo de Guarulhos, Tabarana no jogo contra o Rio Preto jogou no lugar dele, e agora o Paulo Vitor volta para fazer a dupla de volante com o Paulinho, aliás, uma das melhores duplas de volantes desse campeonato paulista da Série A3. Então, sem nenhum jogador suspenso, o time já está em São José, treinou lá hoje, e amanhã, às 8 horas da noite, enfrenta os donos da casa. Passar aqui alguns números da campanha da Votuporanguense até aqui. Votuporanguense marcou 21 gols e sofreu 11. Tem um saldo positivo, então, de 10 gols. São 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas na competição. O Votuporanguense está na terceira posição, empatado com o Atibaia, que é o segundo, mas perde apenas no número de vitórias. O Votuporanguense tem 7 e o Atibaia tem 8. Líder do campeonato é o Juventus. Artilheiro do CAV é o Anderson Cavalo, com 5 gols. E também está naquele bolo, assim, acho que tem uns 4 ou 5 jogadores que também fizeram 5 gols e são os artilheiros do Campeonato Paulista da Série A3. Anderson Cavalo também é o artilheiro do CAV e um dos artilheiros do campeonato. Paulinho e Vitor Palito fizeram 4 gols e o atacante Bruno fez 3 gols. Aliás, a gente já elogiamos bastante o Anderson Cavalo, o Bruno principalmente, pelo desempenho tático que eles têm na Votuporanguense. São jogadores que são bastante ofensivos e ajudam bastante na marcação. Então, encerrando essa parte da Votuporanguense, boa sorte para o CAV lá em São José dos Campos. A gente que na TV Unifev transmite as emoções desse jogo na segunda-feira, após o TV O Jornal Segunda Edição. Depois disso tem o programa, após o jogo tem o programa Meio de Campo também, a gente vai repercutir bastante, então, esse jogo da Votuporanguense. Passar minha ficha aqui, falar rapidamente da 11ª rodada do Campeonato Paulista nesse fim de semana. Começa hoje, tem 3 jogos, mas de clubes do interior. Amanhã, no sábado, o Santos joga às 4 horas da tarde contra o Audax. E no domingo tem 3 jogos dos grandes, né? Às 4 horas da tarde jogam São Paulo e Marília, e Capivariano e Corinthians. Às 7h30, o Palmeiras entra em campo, fora de casa, contra o São Bernardo. Passar rapidamente algumas notícias dos grandes. O Palmeiras, a grande novidade da semana foi a volta aos treinamentos do chileno Valdívia, com bom tempo fora, agora já treinou, está treinando ainda no time reserva e está aquela indefinição com relação ao Valdívia ainda, mas foi muito bom assim para o torcedor do Palmeiras já ver os chilenos de volta aos treinos, incluído no elenco do Palmeiras. No Corinthians continua a novela Guerreiro. O Corinthians está encerrando o prazo para o Corinthians tentar renovar o contrato com o peruano, mas por enquanto ainda não está nada certo. O Corinthians está indo atrás de empréstimo, de reduzir um pouquinho do valor ali para ter o Guerreiro no Corinthians. Então a diretoria do Corinthians ainda está buscando alternativa para não deixar o Guerreiro embora do timão. No São Paulo, expectativa da volta do Alexandre Pato, que ainda está com o pé inchado, ainda está vindo de lesão, e animação, né, devido à rodada do meio de semana da Copa Libertadores. São Paulo joga também no Campeonato Paulista nesse fim de semana. E o Santos, classificado para a próxima fase, agora tem uma outra meta. A meta do Santos é terminar mesmo como o melhor paulista dessa primeira fase, para definir os jogos ali, os jogos na outra fase,
com vantagem de decidir em casa, enfim, aquelas vantagens que o primeiro e o segundo colocado sempre tem na competição. São essas as notícias, os comentários esportivos de hoje, aqui no TVU Jornal, segunda edição. Um bom final de semana para todo mundo.